Olá a todos e a todas. Eu sou Luana Alves Soares, professora da Rede Básica, e fiz um pequeno dicionário com os termos que a gente usa nessa pandemia. Bora conferir? Ciência. Substantivo feminino. 1. Conhecimento atento e aprofundado de algo. 2. Corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Covid-19. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80%, dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, com poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Distanciamento social. O distanciamento social é uma das medidas mais importantes e eficazes para reduzir o avanço da pandemia da Covid-19. A doença é causada pelo vírus SARS-CoV-2, mais conhecido como o novo coronavírus. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Esse vírus tem a capacidade de ser passado de uma pessoa infectada para outra, mesmo que ela não apresente nenhum sintoma. Nesse sentido, apenas a prevenção adequada com distanciamento social, o uso de máscaras e a correta higienização das mãos pode nos proteger. Genocídio. Substantivo masculino. 1. Extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. 2. Por extensão, destruição de populações ou povos. Lockdown. Substantivo masculino. Bloqueio que, imposto pelo Estado ou por uma ação judicial, restringe a circulação de pessoas em áreas e vias públicas, incluindo o fechamento de fronteiras. Geralmente ocorre em situações de pandemia com o intuito de evitar a disseminação do vírus. Confinamento. Alguns estados brasileiros já se encontram em lockdown. Necropolítica. Necropolítica é um conceito desenvolvido pelo filósofo, historiador, teórico político e professor universitário camaronense Achille Mbembe, que em 2003 escreveu um ensaio questionando os limites da soberania, quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. O ensaio virou livro e chegou ao Brasil em 2018, publicado pela editora N1. Para Bembe, quando se nega a humanidade do outro, qualquer violência torna-se possível de agressões até morte.
Negacionismo. Negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Na ciência, o negacionismo é definido como a rejeição dos conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso científico a favor de ideias, tanto radicais quanto controversas. Dessa forma, o negacionismo costuma se fortalecer quando a sociedade se depara com situações de instabilidade, como uma crise ou algo nunca antes presenciado. Quando em oposição a evidências científicas, o movimento encontra sustentação em teorias e discursos conspiratórios, sem aprofundamento e isolados, que acabam favorecendo disputas ideológicas, interesses políticos e religiosos. Pandemia. Uma pandemia é a disseminação mundial de uma doença, uma epidemia. Ela pode surgir quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo, e a maior parte de pessoas não são imunes a ele. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários, porque ela se estende a várias regiões do planeta. Mas quando uma doença é classificada como pandemia, não necessariamente significa que a situação é irreversível e nem que ela deve ser encarada pela população mundial como um alerta de medo. Também não quer dizer que o agente da doença, seja ele um vírus ou qualquer outro patógeno, tenha aumentado o seu poder de ameaça. Solidariedade. Qualidade de solidário, de quem está disposto a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa numa dada circunstância. Compadecimento com as dificuldades ou sofrimentos de outras pessoas. Assistência moral demonstrada a uma pessoa em determinadas situações. Identificação com as misérias alheias. Conhecimento do sofrimento daqueles que são pobres. Partilha de interesses e opiniões. Manifestação desse sentimento com o propósito de ajudar, ajuda, amparo, apoio. Identificação de pensamentos, ideias, sensações, sentimentos, etc.